assim: no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Amém? Pai Santo, Deus eterno, nós te agradecemos por essa palavra. E que aproximemos-nos, Senhor, do teu trono com pés descalços, e que o Senhor fale aos nossos corações. Que eu seja apenas um instrumento aqui em tuas mãos, Senhor. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse mês de agosto, como eu já disse, a gente vai estar estudando o Evangelho de João. Como todos os evangelhos, esse evangelho ele foi escrito anonimamente. Ele não foi assinado. Porém, devido às evidências internas, incontestáveis, a gente acredita que o autor seja o discípulo João. E que o livro ele tenha sido escrito por volta, mais ou menos, do ano 80, 90 depois de Cristo. E o principal objetivo do autor aqui é apresentar o Verbo eterno e divino, que se fez carne e habitou entre nós. O Jesus que sempre existiu, não criado, e que tem todo o poder. Porém, habitou corporalmente e se fez carne. Assumiu de fato uma forma humana e desceu para reconciliar consigo mesmo a sua própria criação. João ressalta durante seu evangelho tanto a característica divina do Deus Supremo, quanto a sua forma humana, em discursos e ações, tanto em seu ministério público quanto privado. João, ele consegue captar, queridos, através da revelação, a essência do ensino de Cristo. O mais profundo do amor de Deus, demonstrado através do envio de seu Filho. Então a gente se depara com um evangelho que ele vai exaltar a pessoa de Cristo. É um evangelho em que João ele se preocupa. Obviamente nós vamos ver João tratando algumas heresias que surgiram em seu tempo. Muitas falas do livro elas vão de confronto a essas heresias. Só que na verdade João ele se preocupa em exaltar o Filho de Deus, em mostrar que esse Deus, o Deus Supremo, pré-existente, aquele que criou todas as coisas, ele se importou tanto comigo e com você, que ele desceu à terra. E ele veio buscar o seu povo a um relacionamento, ele veio reconciliar, como o apóstolo Paulo vai falar na sua carta. Ele veio reconciliar consigo mesmo todas as coisas. E ali o Evangelho de João vai apresentar, ele tem um prólogo. Essa parte aqui que a gente vai falar hoje, que é o início do ministério público de Jesus ali, o batismo, a apresentação do Filho de Deus. E vamos ter o ministério público de Jesus, aqui vou falar daqui a pouquinho, e o ministério privado e a paixão. Então, ao longo do mês, a gente vai ver um pouquinho dessas divisões. Como eu disse, a apresentação do Filho de Deus, o prólogo, a apresentação do Filho de Deus, o ministério público, o ministério particular, a paixão. Hoje, nós iremos falar sobre a apresentação do Filho de Deus. E aqui, queridos, nessa passagem que nós acabamos de ler, João ele está sendo questionado sobre a sua autoridade para batizar. Que personagem escatológico seria ele para realizar tal ritual, com que autoridade? Por que eu fiz essa pergunta? Se você voltar uns versículos antes, João ele é abordado por uma comitiva que vem com alguns membros e alguns judeus que são representantes do sinédrio, da autoridade sacerdotal ali existente naquela época, e questionado. Por quê? Eles, de fato, assim, acredita-se que eles não estavam preocupados com a pregação de João.
Eles estavam preocupados por que João estava batizando. Eles perguntam várias vezes isso. Por que você batiza? Em nome de quem? Com que autoridade? E eles vão citar ali, que vão perguntar para João, você é o profeta? Você é Elias? Né? Eles vão perguntar ali sobre alguns personagens, né? E o primeiro ponto que eu quero explorar aqui com os irmãos é que João de Batista, ele sabia quem ele próprio não era. Ele sabia quem ele não era. Ao ser questionado pela delegação que o interroga, provavelmente membros ligados ao Sinédrio e à autoridade sacerdotal de Jerusalém, João nega as afirmações dos mesmos de ser o Messias, de ser Elias e de ser o profeta prometido por Moisés. Ele tinha consciência de quem ele não era. Aquele tempo, o povo judeu, ele vivia sob a expectativa de receber o Messias. Para quem conhece um pouquinho da história, eu não vou entrar nesse mérito, mas aquele domínio asmoneu, né, aquele domínio que existia, a independência do povo de judeu ali havia acabado com a ocupação romana. Os romanos, eles dominaram, né, ali o povo judeu, eles viviam sob a tutela de Roma, e eles tinham essa expectativa de um Messias que pudesse libertar eles do poderio de Roma, né, daquele poderio, eles poderiam ser uma nação forte, independente de novo. Eles tinham essa esperança. E eles também, havia das Escrituras a promessa de que Elias retornaria, que ele poderia retornar como profeta. E também eles citam a profecia de Moisés, quando ele fala que viria um profeta, né, maior do que ele, para falar ao povo, que vai trazer a revelação ao povo. E aí eles questionam João Batista sobre esses personagens. Mas João Batista, ele tinha consciência da sua missão. Ele sabia que ele não era nenhum desses. Mas aí vem o segundo ponto. João, de fato, sabia quem ele era e a sua missão. Não satisfeitos com a resposta que eles receberam, as negativas de João Batista, eles queriam saber quem de fato João Batista era e por que ele batizava com água. Pois tal batismo, como eu já disse, ele estava ligado a um rito de purificação que só aqueles personagens citados eles poderiam realizar. Porém, João Batista cita a profecia contida no livro de Isaías 40, versículo 3. Ele era a voz do que clamava no deserto, preparando o caminho para o Senhor, aplanando os corações e mentes para a chegada do verdadeiro Messias, com quem já havia tido contato e batizado a essa altura. Queridos, aquela passagem, né, onde Jesus chega e João, ele batiza Jesus, provavelmente aqui nesse texto já havia acontecido. E no texto que a gente leu. E aí, naquele momento em que João batiza Jesus, ele vê o sinal do Espírito Santo, a pomba desce sobre Jesus, a voz emana do céu ali, né? Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E a revelação de quem de fato Jesus era, ele viu ali. E ao ver Cristo, ele faz uma afirmação chocante aos ouvidos do seu público. E é em cima disso que eu quero trabalhar com vocês hoje. Nós vivemos num contexto teológico, né, cristão, de tradição cristã, em que a expressão Cordeiro de Deus é comum para a gente. A gente, de fato, sabe o que significa. Mas imagina aquele povo ouvindo uma expressão como essa. O que significava isso? Quais as implicações do que João Batista estava afirmando? É interessante, né, uma parêntese aqui. É interessante a percepção de João, quando ele escreve o Evangelho. Esse Evangelho é escrito décadas depois de Jesus ele já ter exercido o seu ministério. E essas palavras registradas por João, ele consegue, através da revelação do Espírito Santo, captar a essência do ensino de Jesus ali. E aí, talvez, se olharmos desatentos ao texto, pode parecer que essa fala, ela é desconexa de João. Ela foi encaixada aqui pelo autor.
pois Jesus ele mal havia iniciado seu ministério, ele era desconhecido, os milagres ainda haveriam de acontecer, o sacrifício na cruz também, mas aqui observamos a afirmação do autor da pré-existência de Jesus e a sua missão. João Batista recebe a revelação de que aquele era quem estava prometido. Os próprios discípulos de João, ao ouvirem a afirmação de João, eles passam a seguir Jesus. E o Espírito havia dado sinal sobre ele. Mas por que o cordeiro? Por que o sacrifício era necessário? João fala, esse é o Cordeiro de Deus. Até poderíamos dizer que o Cordeiro de Deus poderia ser ligado à personalidade mansa de Jesus, mas na verdade não era isso que João queria dizer. Não era isso que ele estava afirmando ao apontar o Filho de Deus. Qual é a implicação dessa afirmação que João está fazendo, que ele está mostrando o Cordeiro de Deus? O Cordeiro de Deus veio para tirar o pecado do mundo. Ele veio para libertar os homens da prisão do pecado. Desde o Éden, o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Enquanto vivemos uma vida de pecado, somos merecedores da ira divina. Estamos separados de Deus. Jesus não veio para ocultar o pecado. Ele não veio para encobrir o pecado. Ele veio para tirar o pecado do mundo. O homem, por si só, ele não pode providenciar salvação para si mesmo. Muitos, eles tentam em seus esforços, mas não podemos. Apenas Cristo pode fazer isso. A primeira implicação, irmãos, que nós vemos, nós não temos condição de buscar a nossa própria salvação. A revelação de Deus ali em Cristo mostra um Deus que desce da sua glória, encarna, se esvazia e busca o pecador. Deus vai até o pecador. Ele busca uma humanidade decaída. O homem, por si só, em seus esforços, ele não consegue obter a salvação. E qual é o alcance da missão? É interessante como o Espírito ele conduz as coisas, né? Eu poderia usar a melhor das ilustrações para esse ponto que eu vou falar agora, mas ela já foi dada aqui com a família que foi apresentada. Jesus, ele oferta uma salvação para todos. Ele perdoa o pecado, não um conjunto de pecados específicos de uma pessoa apenas. Todos os povos podem ser alcançados. Não há pecados que não possam ser perdoados. Não há aqueles que não possam ser alcançados. Não é uma salvação destinada apenas aos judeus ou a um povo específico. Ele é o Cordeiro que foi morto e comprou com o seu sangue os que procedem de toda tribo, raça, povo, língua e nação. Está em Apocalipse 5, versículo 9. Mas, queridos, obviamente, a salvação oferecida pelo Cordeiro é suficiente para todos, mas eficiente apenas para aqueles que creem. Não estou pregando aqui expiação universal, mas a salvação, o tempo todo, João ele vai enfatizar essa questão da crença. Aquele que crê no Filho de Deus, ele é alcançado pela fé, pela salvação. E Jesus ele questiona isso quando ele aborda as pessoas. Ele fala, você crê? Você crê que o Filho de Deus pode fazer isso por você? Deus ele manifesta através de seu Filho a salvação. Ele mostra através do sacrifício do Cordeiro que ele pode alcançar qualquer povo. Onde um povo de um país perseguido sai de outro continente, chega aqui no Brasil e é abraçado pelo amor de Cristo, pelo amor de Deus. Querido, só o Evangelho pode fazer isso. Só o Evangelho pode fazer isso. Nós podemos fazer ação social com uma instituição de caridade, ONGs,
ação humanitária. Eu não estou falando que nada disso não é válido, não. Médicos Sem Fronteiras, são trabalhos relevantes, importantes. Mas a salvação eterna, queridos, ela vem através do Cristo, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus. E é interessante que, né, no último PGM que nós fizemos com os adolescentes, nós falamos sobre isso, quando discutimos o sermão do pastor Lucas, na ocasião ali daquela semana. Todos os sermões do mês passado, onde falamos de ação social, falamos dessa intencionalidade de pregar o Evangelho, quando vamos ajudar, quando vamos alcançar alguém. O Evangelho, ele tem o poder de mudar a vida das pessoas. Ele tem o poder de transformar. Qual é a eficácia? Eu quero falar um pouco da eficácia dessa missão. Jesus, ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. O verbo aqui, ele está no presente. Ele não tirou. Ele continua fazendo isso até hoje. Todos os dias, pessoas são libertadas do pecado. Todos os dias, pessoas são salvas, redimidas, regeneradas. E elas recebem o Espírito Santo. Queridos, todos os dias, essas pessoas são alcançadas e restauradas pelo poder de Cristo. Cristo envia seu Cordeiro, e aí João ali Batista, ele tem essa revelação vinda de Deus, de que Jesus é o Cordeiro de Deus. Então, João, ele apresenta uma salvação muito maior do que aquelas pessoas jamais haviam imaginado. Elas imaginavam um líder militar, um general, um rei, um poderoso, que libertaria elas de César, do poder de Roma, ou que acabaria com a miséria, com os impostos abusivos. Eles depositavam a sua confiança nisso. Mas Deus, ele tinha um plano além. É muito gratificante ver e trabalhar com os adolescentes, né, minha esposa que o diga, os olhos dela brilham ali quando ela trabalha, realmente é de fato a vocação dela, e a minha, que Deus tem me dado também. Mas é muito gratificante ver o Evangelho transformando a vida das pessoas. E que de fato não somos nós que fazemos essa obra. O Evangelho é poderoso, irmãos. Ele é poderoso para salvar o pecador. Quando você observa o Evangelho de João, você vai passeando pelo livro, você vai lendo. Eu convido a seguir a agenda de leitura da juventude desse mês. Está nas nossas mídias, né, das mídias da igreja também. E agora no aplicativo, né, acredito eu. Então você procura lá que tem a nossa agenda de leitura do mês de João. Porque quando você passeia no livro, você vê o amor de Deus derramado em cada palavra desse livro. E Deus, ele procurando o pecador. O Evangelho de João, ele vai mostrar um Deus que estava aqui, e ele desce até aqui, para buscar a mim e a você. Somente Jesus, ele pode nos reconciliar com Deus e restaurar a nossa comunhão com o Pai. Aqueles que creem em Cristo como Cordeiro de Deus têm seus pecados perdoados, são regenerados e recebem o Espírito Santo. Não há outro meio de nos vermos livres do pecado. João, em seu livro, ele transmite a nós a revelação de Deus em Cristo. Um Deus que desce do seu alto e sublime trono e se faz homem, em carne, e não apenas paga a nossa dívida do pecado, que para nós era impagável. Nunca, jamais se viu um Deus que busca o seu povo para se relacionar, que se oferece como sacrifício e restaura o que já estava perdido. Se você observar em qualquer religião do mundo, as pessoas que oferecem sacrifícios aos deuses,
O cristianismo ele se diferencia de qualquer religião nesse ponto. A gente vê um Deus que busca o seu povo para se relacionar. E se oferece como sacrifício para pagamento do pecado. Que restaura a comunhão de Deus, do próprio, com o seu povo. Quando nos deparamos com essa realidade, temos consciência do pecado. Somos transformados pelo Evangelho de Deus. Queridos, Deus enviou o seu Filho como Cordeiro de Deus. Mas à noite o pastor vai falar sobre o Logos pré-existente, a glória do Deus divino. A encarnação do Verbo ali. É um assunto mais complexo. Glória a Deus por isso, pastor. Mas, brincadeiras à parte, o Evangelho de João, ao mesmo tempo que ele apresenta uma teologia profunda, ele apresenta um evangelho simples. O evangelho que alcança o pecador. E, queridos, eu quero que você saia aqui dessa manhã hoje com a consciência de que existe um Deus que buscou se relacionar com você, que deseja se relacionar com você. Nós falamos isso quando conversamos com os adolescentes, né? Os queridos lá que estão na galeria. A gente fala com eles. Esse é o momento de você assumir um compromisso verdadeiro com Deus. Um compromisso genuíno com o Cordeiro. É interessante que no momento em que João faz a afirmação, os discípulos começam a seguir Jesus. Quando o Evangelho ele nos alcança, não há alternativa. Não há alternativa. Nós falamos, Senhor, eu vou te seguir. Não há mais sentido. As coisas terrenas, elas perdem o significado. E que o nosso desejo é que cada um de vocês, cada um dos adolescentes, cada um de nós, encontre esse Deus. Se relacione com Ele. Entenda que, crendo no Filho de Deus, no Evangelho do Filho de Deus, a minha e a sua vida ela é transformada. Queridos, nós, sexta-feira, estávamos na casa do pastor Henri, no pequeno grupo, lá de casados, e nós estávamos conversando, né, sobre o Evangelho de João. Até citamos uma série muito famosa que tem feito sucesso nas redes sociais, chamada The Chosen. Para quem não viu ainda, recomendo. Muito boa. E não quero dar spoilers, né? Mas não seria bem um spoiler, porque já está na escritura. Mas o autor ele consegue captar a essência de um Deus humano, um Deus que se fez humano e que se compadece do pecador. Tem uma cena onde Jesus se encontra, nós comentamos lá com Maria Madalena, e ali tudo faz sentido, né? Porque Jesus, ele amou aquela mulher. Jesus me amou. E se eu for olhar para dentro de mim, queridos, eu sou o pior dos piores. Não tinha esperança. O potencial que cada um de nós tem para fazer o mal, queridos, é impressionante. Mas Cristo, o Cordeiro de Deus, ele veio buscar eu e você mesmo assim. Sabendo disso. E esse mês nós queremos falar desse Evangelho. A palavra pregada, o Verbo que encarnou. O Deus que falou, que não ficou distante, ele veio até os seus. Muitos não o receberam, mas aqueles que o receberam, o que aconteceu? Ele os fez filhos de Deus, filhos por adoção. E que para tanto o Senhor nos abençoe, queridos. Saia daqui nesta manhã, crendo e certo que o Evangelho de Deus, ele é poderoso para salvar a minha e a sua vida. Eu não sei como você chegou aqui nessa manhã. Não sei se é a primeira vez que você pisa numa igreja. Eu não sei se você senta nesse banco há mais de 30 anos. Eu não sei como é que está o seu coração. Deus sabe. Deus sabe. Mas eu queria que você hoje convidasse esse Cristo
para habitar na sua vida. Que você passasse a segui-lo. E que você se tornasse um discípulo. Um seguidor de Jesus. Aquele que vai pregar o evangelho dele. Deus nos abençoe, queridos.